infraestrutura e irrigando as zonas extremamente secas. Quer dizer, industrialização, por um lado, e, por outro lado, irrigando aquelas zonas onde havia grande número de flagelados. Enfim, em tom dramático, o documento justifica que, em virtude da limitação de terras férteis e dos problemas climáticos, a saída seria a industrialização e a irrigação. Foi graças a esse documento que a SUDENE foi instituída e a ela foi dada a capacidade de orientação que serviria de base para fomentar as políticas governamentais de incentivo à região. No entanto, o golpe militar, em 1964, não só retirou seus furtados da direção do órgão, como deu início a um processo de esvaziamento de suas funções estruturais, por um lado, e político-orçamentário, por outro, restringindo suas funções apenas ao FINOR. Certamente muitos dos senhores lembram do FINOR, né, que é o Fundo de Investimento do Nordeste, que era através desse fundo que atraía as empresas para o Nordeste, só que muitas empresas não cumpriam, recebiam dinheiro e não executavam. E ficou reduzida basicamente ao FINOR e à promoção de frente de trabalho por ocasião das secas. Mas, do ponto de vista econômico, essa política de investimento foi sendo largamente criticada e reavaliada. Segundo o Diniz, um economista da UFMG, isso se deveu ao alto custo da manutenção da Zona Franca de Manaus, ao esvaziamento político institucional da Sudão, que é uma espécie de SUDENE, só que na Amazônia, da persistência dos problemas no Nordeste, depois de alguns anos, os problemas continuaram, né? Dos indícios de corrupção e mau uso dos recursos públicos, da guerra fiscal entre os Estados, né? E outros. Por esta razão, em 2001, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma canetada, extinguiu a SUDENE, num claro equívoco, ao meu ver, de estratégia de desenvolvimento regional, em que pese as críticas contra os incentivos, a forma de concessão, inclusive, e mesmo ao uso inadequado deles, como disse Diniz, e eu o cito, essas políticas da região tiveram importância decisiva na atração de um grande número de projetos para as regiões Norte e Nordeste, os quais refletiram na expansão produtiva e na geração de renda e de emprego. Fim da citação. Embora haja uma grande discordância dos meios do desenvolvimento, quase todos os economistas estão de acordo em um ponto. A solução para a questão regional não é dada pela própria região, mas pela nação. Os graves problemas sociais de uma região não podem ser resolvidos pura e simplesmente como se fossem problemas locais. Para saná-los, é necessário um tratamento específico. Afinal, num país tão grande e complexo como o Brasil, querer enfrentar problemas desiguais com soluções de uma única natureza seria tornar inócuas as diferenças que os separam. Então, essa é a segunda parte. Finalmente, eu vou entrar no último texto, mas acho que ainda está dentro do tempo, né? Bom, inspirados no contexto de um modelo nacional desenvolvimentista, que gerou a necessidade de buscar alguma articulação entre a produção técnica científica, a produção agrícola e industrial, de modo particular no Nordeste, foram instituídas empresas públicas, as quais teriam como vocação a articulação entre pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Um bom exemplo dessas empresas é a Embrapa. Então, a Embrapa ela foi instituída na década de 70 e ela se espalhou no Brasil e cada região do Nordeste tem 5, 6, dependendo, não só do Nordeste, cada região do país, né? A Embrapa existe no país inteiro, e no Nordeste ela se concentra em problemas ou vocações do próprio Nordeste. Então, vou dar um exemplo, em Sergipe nós temos a Embrapa que é costeiros, especialidade lá é o coco. Né? Houve uma grande praga de coco, e o coco é algo vital para a região. Então, a Embrapa não só tenta combater esse tipo de praga, ou as pragas da região, mas propor novas técnicas de desenvolvimento, que não tenha menos praga, enfim.
dei apenas um exemplo, mas há outros, como a Emater, que no caso atualmente é Embrapa, mas é um outro órgão ligado ao Ministério da Agricultura, focada no Estado, que combate também a questão da agricultura familiar, uma série de estatais que visam atacar certos problemas específicos do Nordeste. Bom, vou resumir aqui. Então, juntamente com essa percepção, ou com essa inspiração no desenvolvimento regional, da criação do SUDENE, a partir dos anos 60, então, começa o governo a fundar as universidades, entre 60 e 80, no Nordeste. Eu dou também um outro exemplo em Sergipe. Os historiadores, de um modo geral, dizem o seguinte: quando é que o desenvolvimento de Sergipe começou? Quando foi instituída? Quando foram instituídas duas, vamos dizer, um marco histórico em Sergipe é a fundação da universidade e a ida da Petrobras para o Estado. Ou seja, porque não só levou a empresa, mas levou gente, levou renda, uma série de coisas. E a universidade que começou a formar, qualificar as pessoas, não só de lá de Sergipe, mas da região. Então é importante notar que a partir dos anos 70, no entanto, começa a haver um debate internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento, que culmina com a Conferência de Estocolmo, em 72. E no Brasil, nos anos seguintes, essa discussão do meio ambiente começou a ser mais notada, a tal ponto que nós temos na Constituição, no artigo 225, eu vou ler para os senhores, diz o seguinte: todo cidadão tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu não sabia disso, olha, aprendi essas coisas todas recentemente. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Nós somos um dos poucos países do mundo que temos uma preocupação ambiental na Constituição. Bom, e logo depois nós tivemos a ECO 92, e toda essa preocupação com o meio ambiente. Só que, a partir, especificamente da década de 80, essas preocupações ligadas ao meio ambiente elas chegaram num patamar que não era mais possível que uma única ciência resolvesse o problema do meio ambiente. Não cabe à geografia, às ciências ambientais, enfim, à filosofia somente, mas a um construto de saberes que, dialogando entre si, possam dar algumas pistas, possam dar alguns encaminhamentos para a resolução dos graves problemas ambientais que assolam o planeta. O problema ambiental hoje é um problema, penso que número 1, no mundo. Então, foi a partir dessa preocupação com o meio ambiente e uma proposta interdisciplinar, de diálogo entre as várias ciências, entre os vários saberes, que numa reunião entre pró-reitores do Brasil, acontecido em Manaus em 91, um professor de Alagoas propôs uma pós-graduação no Nordeste ligada especificamente ao meio ambiente. Essa proposta ela ganhou força. 18 universidades, um ano depois, assinaram o protocolo. Dessas 18 universidades, na verdade, no final das contas, somente 8 seguiram, levaram à frente a proposta. Depois, então, vejam que eles terminaram a proposta em 93, apresentaram um projeto à CAPES 3 vezes. Após 3 anos, a CAPES aprovou, porque quando o projeto chegou na CAPES,
os próprios assessores, consultores, perdão, não sabiam como julgar, porque era uma proposta nova. Em que consiste o